Bom dia, meus amigos do canal Fé Ativa, com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais um dia e também mais um momento em que nós podemos ouvir a palavra de nosso Deus e Pai, com ela alimentar nossa alma, porque é a palavra de Deus que é o pão que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé, que faz a nossa fé crescer, e quanto mais forte a nossa fé está, mais de Deus podemos receber. Está bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Também escreva aí no local dos comentários, logo abaixo, nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todos os nomes. E quando você receber um coraçãozinho aí na sua mensagem, isso significa que nós lemos a sua mensagem e já transferimos os nomes para um caderno de orações, ok? Olha, nessa vida, muitas vezes, devido aos problemas da vida, dificuldades, né? O estresse, o nervoso, né? A preocupação mental, são tantas coisas nessa vida e a pessoa vai então se desgastando, né? Ela vai ficando cada vez mais desanimada, enfraquecida, não é verdade? E eu falo isso com respeito a crentes, não é? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita, que nos fortalece, que nos revigora, porém, muitas vezes a gente não vigia, não é? E a gente se deixa levar então pelas preocupações do dia a dia. Porque a própria Bíblia ensina a gente que nós não devemos ficar preocupados nem com o dia de amanhã, nem com as dificuldades da vida, não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, nem devemos ficar inquietos com coisa alguma. A Bíblia orienta a gente a viver um dia de cada vez, confiando em Deus e lançando as preocupações que vêm sobre o Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, é dito isso, que nós devemos pegar essas ansiedades, preocupações, nervosismos, né? O estresse, lançar sobre o Senhor. Deus manda fazer isso. Só que a gente muitas vezes não faz, não é? A gente muitas vezes, sem querer, né? Por não observar o que a Bíblia diz, por não obedecer o que a Bíblia diz, a gente acaba então se deixando levar pelos problemas da vida, não é? E acaba ficando angustiado, cansado, estressado, nervoso, irritado. Isso aí começa na nossa mente, reflete no nosso corpo, não é? Porque muitas enfermidades, muitas dores são reflexo do estresse emocional que a pessoa passa e ainda por cima prejudica a nossa fé. Mas eu quero trazer para você aqui uma palavra que é simplesmente maravilhosa e poderosa, e pode confiar porque a palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se há uma palavra nessa terra que você pode confiar de olhos fechados, é a palavra que está na Bíblia. Essa é a legítima profecia, a verdadeira profecia e revelação de Deus está nas páginas da Bíblia Sagrada. É isso daí. Quando você confia nesta revelação, nesta profecia, então Deus começa a se manifestar na sua vida. Então veja comigo o que o próprio Senhor Deus diz a respeito dele mesmo e a respeito do que ele faz comigo e com você, claro, se a gente deixar, não é? Você vai perguntar, pastor, como é que eu deixo Deus fazer alguma coisa comigo? Crendo na palavra dele e agindo. Crer e tomar uma atitude, tá bom? Então veja bem, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, está escrito o seguinte: Deus, né, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu Deus do céu, aqui é dito que Deus ele faz isso com a gente. Ele diz aqui que aquele que está cansado, ele fortalece, ele faz forte. Você está cansado? Está cansado hoje por causa dos problemas de família, problema com filho. E eu não digo nem filho pequeno, hein?
filho grande, que dá mais trabalho às vezes do que o filho pequeno. Problema com o marido, problema com esposa, problema com sogra, com sogro, problema na justiça. Olha, uma série de coisas difíceis da vida. Está cansado por causa disso? Porque você está lutando e de repente não vê resultado, não é? Começa a vir a fraqueza, o desânimo, a vontade de desistir. Então eu digo, não desista não. O nosso Deus tem poder para te renovar. E ele diz assim, repito, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você é aquela pessoa que está dizendo assim, ó, cheguei no meu limite, estou esgotado. Esgotamento físico, mental e espiritual. Estou no pó da rabiola, como o pessoal costuma falar por aí, né? Não aguento mais. Calma, eu sei que está difícil, mas olha bem, o nosso Deus está dizendo que ele fortalece ao cansado e revigora as forças ao que não tem nenhum vigor. Fala comigo, vamos começar a praticar essa palavra? Vamos? Levanta aí a cabeça, tá? Tenha ânimo, desmancha essa cara bicuda aí, fala assim comigo, olha, mas é para falar, tá? Abra a boca e repete, você vai ver como vai mudar. Fala comigo assim, ó. Deus me fortalece e revigora as minhas forças. Fala de novo. Deus me fortalece e revigora as minhas forças. Isso aqui não é um pedido, tá? É uma declaração de fé. Vamos falar de uma outra maneira. Deus é aquele, Deus é aquele que me fortalece e também é aquele que renova as minhas forças. Amém, glória a Deus, filho. É força espiritual que ele está te dando agora e essa força espiritual vai se refletir no teu próprio físico e também na mente, viu? Porque a força de Deus é assim, ela age em todas as esferas da nossa existência, corpo, alma e espírito, tá bem? Aí, olha o que o Senhor diz aqui, ele faz uma comparação, ele fala assim, ó, os jovens, no versículo 30, os jovens se cansam, se fatigam, ficam fatigados, cansados, né? E os moços, né? O jovem que deveria estar na plenitude do vigor e da força, de exaustos caem. Chega uma hora que eles não aguentam. Porém, você, não importa a tua idade, tem 18, 20, 50, 80, não importa, porque aqui não está falando de idade. Está falando de pessoas que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, em Deus, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quer dizer, o nosso Deus faz uma comparação entre nós que cremos nele, que esperamos nele, e o ser humano de um modo natural, o jovem. O jovem, por mais força que ele tenha, chega uma hora que ele cansa. Agora, nós, independente da idade, que esperamos o Senhor, nós, como diz aqui, nós temos as nossas forças renovadas, subimos com asas como águias. Deus nos compara a águias, subimos muito alto, nós corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. Sabe, isso é força de Deus. Agora, você precisa confiar nessa palavra, esperar no Senhor, entendeu? Como é que você começa a receber essa força de Deus? É pela fé. E sabe qual? Uma das primeiras atitudes de fé de uma pessoa é falar aquilo que a palavra de Deus fala. Então, para de falar que está cansado, para de dizer que não aguenta mais, para de falar que está desanimado, para de dizer para as pessoas que você está fraco, para de falar isso, fala o contrário. Como em outra passagem bíblica diz, né? Diga ao fraco, sou forte. Quer dizer, mesmo que você se sinta fraco, diga que é forte. E faz como está escrito aqui. Diga, o Senhor renova as minhas forças, o Senhor revigora o meu vigor, o Senhor é aquele que me faz forte, o Senhor me faz subir com asas como de águias, o Senhor me faz correr sem eu cansar e o Senhor me faz andar sem eu me fatigar, porque o Senhor é a força da minha vida. Glória a Deus. Filho, não desanima por causa dos problemas não, viu? Eu sei que você pode ter aí todos os problemas do mundo, mas o teu Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é maior do que qualquer problema. Confia nele, espera nele e o mais ele fará. Não tenha medo das dificuldades que você vai ter no dia de hoje. Tenha confiança em Deus. Ele é maior, ele é mais forte. E para encerrar antes da oração,
Ele mora dentro de nós. Diz a Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele, quer dizer, o Espírito Santo, o próprio Deus, que habita em nós, do que o diabo que está no mundo. Glória a Deus, filho. Vamos começar esse dia nessa força, nessa vitalidade, nessa confiança. Problemas estão aí para serem resolvidos, mas nós temos um Deus que nos capacita, tá bom? Não tenha medo de nada, não. Deus é contigo. Diga comigo assim: Deus é comigo. É para falar, não é para pensar. Fala: Deus é comigo. Glória a Deus, exatamente. Vamos orar? Vamos invocar essa força que Deus deixou à nossa disposição. Coloca um copo com água aí para a gente orar. Isso, você vai se fortalecer e você vai sair para trabalhar, para estudar, para passear, para caminhar, para ir para academia, sei lá onde é que você vai limpar a casa, fazer serviço de casa, limpar o telhado nessa chuvarada que está aí. De repente você tem que limpar as calhas, né? Faça com cuidado, né? Para não cair, tá? Mas você vai ter força, vigor e você vai chegar no final do dia e vai dizer: glória a Deus, até aqui o Senhor me ajudou com a sua força, com o seu poder, com o seu vigor. Amém? Vamos falar com Deus? Repito, quer pegar um copo com água? Pega lá, coloca aí, no final a gente vai abençoar essa água. Oremos ao nosso Deus e Pai. Senhor Deus Santo e Poderoso, obrigado pela tua bênção derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor estar conosco. Obrigado, meu Pai, pela força que o Senhor deixou disponível a cada um de nós. Força sobrenatural. Não é a força que vem do homem, mas é a força que vem do teu Espírito Santo dentro de nós. Senhor, fortalece essa pessoa que está me ouvindo agora, que está orando comigo agora. Fortalece essa vida, Pai, para que ela seja revigorada, fortalecida, abençoada, para que ela possa levantar a cabeça e prosseguir rumo ao alvo, que ela conquiste as suas bênçãos, Pai. Que hoje seja um dia de grandes vitórias. Eu sei, Pai, que o inimigo está assustando essa pessoa, colocando medo nela por causa das coisas que ela vai ter que enfrentar hoje. Essa pessoa tem lá problema no seu trabalho, essa pessoa tem uma consulta médica e o inimigo fica colocando dúvidas na cabeça dessa pessoa, pensamentos até de morte. Pai, limpa essa mente desses pensamentos malditos e que haja nessa vida, Pai, a confiança de que o Senhor está com ela e que a torna mais que vencedora. Por isso, Pai, eu te agradeço. Fortalece, Pai, essa pessoa que se sente cansada, essa pessoa que se sente abatida, essa pessoa, meu Pai, sim, que está passando fisicamente por um esgotamento físico. Pai, revigora, renova, fortalece, seja o energético, a vitamina dessa pessoa, Pai, nesse momento. Cura essa pessoa que está enferma, Pai. Dá direção para essa pessoa que tem que tomar uma decisão hoje, mas não sabe qual decisão tomar. Dirige pelo teu Espírito Santo. Protege essa pessoa, Pai, que vai trabalhar, que vai viajar. Faz, meu Pai, com que aconteça uma restauração nesse casamento também, eu te peço. E para finalizar, Pai, abençoa o copo com água, que no beber desta água ou no uso que essa pessoa pela fé fizer desta água, o teu poder se manifeste e na certeza da tua bênção derramada, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém. Graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e amiga, beba dessa água pela fé, está consagrada, santificada, abençoada, ungida, como você quiser falar. Faça pela fé, agradeça a Deus pela força, levanta e começa a dizer: o Senhor é a força da minha vida, Ele faz forte ao cansado. Eu estava cansado, mas agora eu estou forte, porque Deus me fortaleceu. Pela fé, toma posse. Amém? Deus é contigo e o teu dia será maravilhoso. Até a próxima.